Então, é possível um pastor não ter nascido de novo? Quantos estão aí? Porque é impossível conhecê-lo e não se render a Ele. Irmãos, é impossível conhecer a Cristo e não se render completamente a Ele. Eu estava lendo, antes de ontem, há 3 dias atrás, eu estava com alguns pastores sentados em uma mesa, e nós decidimos ler a primeira epístola de João. E João é muito enfático em algumas afirmações que ele faz. E em uma afirmação, João diz que se nós conhecermos a Cristo, só tem uma possibilidade: nós nos renderemos aos seus pés. Venceremos o mundo, venceremos o pecado e seremos plenamente filhos de Deus. Porque aquele que conhece a Cristo, esse venceu o mundo. Não tem como conhecê-lo, irmão, e continuar vivendo a mesma vida. E deixa eu começar a pontuar algo aqui, porque nós vamos precisar falar sobre isso. E esse é um assunto que vai gerar, talvez, sem a intenção, mas vai gerar um pouco de polêmica e controvérsia no nosso meio. Existe um autor do século XIX, chamado Martyn Lloyd-Jones. Esse irmão do passado é um irmão muito preciso na palavra. E esse irmão levanta um assunto que talvez nos dias de hoje ele chega a ser proibido de ser falado nas igrejas. Qual é o assunto que esse irmão levanta? E ele insiste nesse assunto. Ele fala que dentro da igreja existem 2 tipos de conversão. A conversão espiritual, que é o novo nascimento de fato, quando a pessoa nasce de novo, recebendo nela a vida de Cristo, e existe a conversão intelectual, que é quando a pessoa recebe a mensagem com a mente, não com o espírito, não no coração, e esta pessoa então se convence de que ela crê em Jesus. Mas tudo não passa de uma conversão intelectual. Qual que é a diferença? É simples. Aqueles que receberam a vida de Deus dentro de si, obviamente manifestarão obras de justiça. Por quê? Porque é impossível você ter o próprio Deus habitando dentro de você e ignorar isso como se isso não existisse. Em que sentido? Deus veio morar dentro de mim, Deus habita em mim e nada muda na minha vida. Ou seja, Deus, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, veio morar dentro de mim e isso não muda absolutamente nada. É como se eu tivesse tomado um copo de água. Os pecados que eu vivia, eu continuo vivendo. E aí nós vamos para o Evangelho de João. Aqueles que conhecem a Cristo venceram o mundo. Quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. São afirmações fortíssimas. Mas se há de fato uma conversão só intelectual, então Deus não veio habitar dentro dessa pessoa. E a pessoa crê que se converteu, mas ela crê que se converteu. Não há uma conversão genuína, é uma conversão psicológica. E aí, obviamente, que eu vou continuar vivendo a minha vida em pecado, em amores e paixões pelo mundo, e vou continuar. Por quê? Porque Deus não está dentro de mim. Irmãos, olhando para a igreja, nós precisamos considerar o argumento desse irmão. Porque em alguns momentos, a impressão que se dá é que houve de fato uma conversão intelectual, mas a pessoa não nasceu de novo. Porque olhe para as conversões bíblicas. Nós temos o apóstolo Pedro que negou Jesus diante de uma serva, antes de receber o Espírito Santo dentro dele. Depois que ele recebe o Espírito dentro dele, ele não só prega que foi os judeus que crucificaram Jesus, como ele é crucificado de cabeça para baixo e ele não está nem aí. Olha para o apóstolo Paulo, olha o que é uma conversão. Ele está indo para Damasco para perseguir e matar os crentes, ele encontra com Jesus no caminho, e esse Paulo nunca mais pensou em matar crente. Quantos estão aí? Há uma transformação. Olha para a conversão de Timóteo, olhe para a conversão de Tito, olha para a conversão de Apolo, olhe para a conversão de Priscila e Áquila. São conversões que mudam radicalmente o destino da pessoa. Como que nós podemos, irmãos, acreditar que alguém se converteu e isso não altera nada em sua vida promíscua, em sua vida de pecado, em sua vida de desagradar o Senhor?
Outro fato importante que esse irmão levanta em um outro livro, chamado Pregação e Pregadores, que até pouco tempo atrás não havia apelo para aceitar Jesus. Isso é uma invenção recente. E sabe de onde veio a ideia do apelo para aceitar Jesus? Alguns missionários começaram a disputar entre si quem eram os maiores missionários. E como vai saber quem são os maiores missionários? O número de almas que eles ganham. Mas como vamos saber o número de conversão se nós não sabemos quem converteu ou não? Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um apelo e chamar as pessoas para frente. E aí nós contamos. E aí começa a era das cruzadas na África, de onde vêm muitos evangelistas que reuniam centenas de milhares de pessoas e faziam apelos, e vinham milhares de pessoas para aceitar Jesus. Quantos estão aí? Diga, qual é o problema? É que na segunda-feira elas voltavam e não tinham nascido de novo. Porque pensa, tem um auditório gigante. Aí você fala assim: olha, se você quer ir para o inferno, fica aí no banco. Se você não quer ir para o inferno, vem aqui na frente aceitar Jesus. Irmão, pessoa com um mínimo de raciocínio vai dizer: opa, eu vou aceitar Jesus, não sou bobo, eu não quero ir para o inferno. Agora a pergunta é: houve novo nascimento? E eu perguntei a um irmão, a quem eu tenho muita estima e consideração e muito respeito, se seria possível haver pastores que não nasceram de novo. E a resposta desse irmão foi: perfeitamente. Primeiro, porque não é mais o Espírito Santo que escolhe, é por mérito. Se nós estamos falando de uma visão celular, por exemplo, é por multiplicação. Você multiplicou 4 células, você é supervisor. Multiplicou 4 supervisão, você é pastor de rede. Multiplicou a rede, você é pastor. Agora, alguém carismático consegue ajuntar pessoas em volta de si? Claro. Até o Rotary Club faz isso. Diga, qual é a questão? Que sem o novo nascimento, irmão. Nicodemos, príncipe dos fariseus. Quem são os fariseus? Os fariseus são a mais alta cúpula de doutrina bíblica que existia em Israel. Nicodemos é o príncipe deles. Chega para Jesus à noite e diz: bom mestre, nós sabemos que tu veio de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se não vier de Deus. Qual que foi a primeira resposta de Jesus? Necessário é nascer de novo. Como quem diz assim: Nicodemos, sei que em toda essa pompa, esse status, isso não te serve de nada se você não nascer de novo. Agora, como que alguém chega no mais alto posto de doutrina bíblica? Nicodemos não ensinava pessoas que não liam a Bíblia, a Torá. Nicodemos ensinava pessoas que aos 8 anos de idade já tinha a Torá decorada. E dentre esses eram selecionados ainda os melhores. Era esses que Nicodemos ensinava. Qual é a questão? Não tinha nascido de novo. Voltando à questão, é possível um pastor não ter nascido de novo? Óbvio. Como qualquer um de nós. Se o pecado para você é uma coisa comum, que não afeta a tua consciência, se o amor ao mundo é uma coisa comum, que não afeta a tua consciência, irmão, existe uma possibilidade grande de você não ter nascido de novo. Se vir as reuniões para você é desencargo de consciência, no final de semana eu tenho que ir à igreja, irmão, corre um risco muito sério de você não nascer de novo, não ter nascido de novo. Você vai me julgar? Não. Jamais vou julgar o indivíduo, mas vou pregar a palavra. Porque João diz que aquele que conheceu a Cristo, esse venceu o mundo. E aquele que conhece Cristo e recebeu a vida de Deus, esse não vive na prática do pecado. Os irmãos estão aí? Amém, meus irmãos?